Hoje eu vou conversar um pouco sobre o Nottingham Forest, time que terminou em 7º lugar na Premier League passada com 65 pontos, a 1 ponto do 5º colocado. Chegou muito perto de pegar uma vaga da Champions e ficou até em uma parte da temporada na disputa do título. Um time super interessante que é comandado por Nuno Espírito Santo. Atualmente está tendo uma treta e eu resolvi pegar esse momento para poder conversar sobre o Forest e também montar um elenco já pensando na Europa League e no futuro do clube. Então esse vai ser o objetivo do vídeo de hoje. Vamos conversar um pouco sobre o elenco do Forest e o que o Forest está construindo aqui nessa temporada e nas próximas, o que ele está se tornando. Para quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E sim, eu já fiz um montando elenco do Nottingham Forest no passado, coloquei alguns nomes lá, o time mudou, o elenco hoje está melhor, muita coisa foi alterada desde aquela época, e naquela época eu falei uma coisa muito interessante naquele vídeo, né? Eu falei sobre a possibilidade do Forest conseguir uma vaga europeia no futuro. Eu falei que estava próximo e eu imaginei que seria nessa atual temporada que ele pegaria a vaga, mas não, ele acabou pegando a vaga na temporada anterior, quase conseguiu uma Champions League, né, o que seria um feito e tanto pro treinador quanto pra a instituição em si, né, que conseguiu subir tem pouco tempo, tava remontando o elenco, foi uma loucura, quase foi rebaixado, inclusive, né, ficou muito perto do rebaixamento ali no ano que subiu, foi uma bagunça aquele ano com o Steve Cooper, né, a coisa tava completamente fora do padrão, mas eles conseguem se manter de uma maneira quase que mágica, né, então o Forest foi um time que conseguiu isso superando ao passar do tempo. Na época que eu fiz aquele elenco, eu defendi bastante o treinador deles, né, Nuno Espírito Santo, muito com a ideia de que ele estava fazendo um bom trabalho, pelo menos eu em campo notava um futebol muito diferente ao treinador anterior, e um futebol que para mim era bem mais bonito de ver, uma identidade realmente que o time tinha ali e que tinha algo para entregar, e realmente ele acabou entregando nessa temporada, a gente consegue ver, né, os resultados, foi melhor que a maioria dos clubes, foi merecido a vaga que ele acabou pegando, ok? Não posso dizer que tá errado, na verdade para mim tá muito correto, eles conseguiriam uma vaga para uma Europa League, por exemplo, porque realmente eles jogaram futebol para isso e não parou por aí. Nessa janela atual de transferências, eles fizeram excelentes contratações. Nomes, por exemplo, como de Omari Hudson, que talvez era para estar jogando hoje no Chelsea e ele foi vendido antes, né? É um nome super interessante, um nome com muito potencial aí nas mãos que eles trouxeram ali pro elenco. Eles estão contratando de uma maneira bastante interessante até, mas tem toda essa treta aí com o treinador. Eu vi muita gente falando que é por causa da questão da janela de transferência, falando que o treinador não tá em conjunto com o dono do clube, né? Eles tiveram seus desentendimentos na última temporada. Eu não gostei da atitude do dono do clube, né? O tal do Marinax. Eu achei a atitude dele bem nojenta, pra ser bastante sincero. O cara entregou muito mais do que o que era pedido, né? Naquela temporada. Então, e cobrar ele daquele jeito ali em campo foi bem feio. Eu acredito que se você acha um cara que pega um elenco mediano, que era pra estar no meio da tabela, ou até na parte de baixo, né? Que era o elenco do ano passado do Forest, eu acredito que você deveria ficar muito contente que ele conseguiu quase pegar uma vaga de Champions. Ficou um ponto disso. Contra elencos muito melhores, contra times muito bem formados, times que têm 10 anos na Premier League, formando uma estrutura na direção do clube, um treinador e tudo mais, né? Olha quanto tempo demorou, por exemplo, pro Newcastle conseguir a vaga deles, olha quanto tempo demorou para vários clubes conseguirem realmente alguma coisa ali. O Brighton tá tentando já há muito tempo. Demorou, cara, demorou para esses clubes conseguirem parecer um pouquinho maior. Então ele conseguir entregar isso em um tempo muito rápido é um mérito. Ser tratado desse jeito é muito ruim. Na entrevista mesmo ele fala que a relação dele com o tal do Marinax não é mais a mesma. E eu entendo o lado dele, cara. Realmente o cara, ele é doido, cara. Não tenho do que falar, cara. Ninguém trataria um treinador que conseguiu fazer o que ele fez desse jeito, cara. Ele teve uma temporada de Mourinho, né? Que é pegar um elenco que é muito mais fraco e colocar lá em cima de algum jeito. Ele conseguiu, né? Enfim, cara. Eu acredito que ele deveria ganhar muito mais mérito por isso. Ah, mas o futebol não é tão bonito. E não é pra ser. Talvez não seja agora, né? Talvez ele queira trocar de treinador pra uma identidade melhor, pra uma identidade mais bonita, mais propositiva. Eu entendo esse lado, mas não é agora. Agora é uma fase de transição. Agora é uma fase deles tentarem se manter e construir um elenco melhor a longo prazo. Então é continuar ganhando a grana ali de uma vaga europeia, tentar ganhar uma Conference, né? Tentar até ganhar a própria Europa League com o passar do tempo com esse treinador. Por incrível que pareça, ele parece ter padrões ali pra resistir aos clubes maiores, então ele tem uma chance de ganhar. Acredito que a demissão desse treinador no atual momento seria uma das maiores burrices que um dono de um clube poderia fazer, cara. Isso aqui pode destruir tudo. Todo o progresso do Forest pode ser destruído. Ele pode sair agora dessa Europa League até o meio da temporada na parte de baixo, sabe? Quase na zona de rebaixamento, mesmo com o elenco bom. E no próximo ano ser rebaixado. Então o Leeds, ele fez uma coisa parecida, né? Até ele ser rebaixado, né? Ele teve aquele processo ali de tirar o treinador que tava dando
certo, que era Bielsa, né? E deu merda depois, cara. Deu merda, nunca conseguiu se reestruturar do que era antes. Então, quase sempre isso dá cagada. Não só isso, quando você tira o treinador, você tem que reconstruir tudo. E você tem um elenco montado para esse treinador. E aí você tira essa estrutura, o cara vai ter que contratar jogador, o cara vai ter que treinar o jogador que foi treinado de um jeito diferente ali, com outra identidade. Como, por exemplo, o alvo que eles estavam querendo, que era Ange Postecoglou, né? Tem identidade completamente diferente. Cara, se fosse para começar esse projeto com o Ange, faria sentido na minha cabeça. Que eu ia olhar e falar, pô, interessante ali. É um treinador promissor e tudo mais. Agora, trocar agora, do nada, pra Ange, não faz nenhum sentido. Nenhum mesmo, sabe? Eu acho que talvez valesse a pena correr um risco desse quando você tem um treinador já garantido, tipo um Carlo Ancelotti, um cara experiente, bom, e aí tu tá garantido ali com ele no futuro, e tu vai botar um pouco mais de grana pra terminar o elenco, sabe? Se tu não tem isso, não enlouquece, cara, porque isso aqui pode realmente rebaixar o Forest no futuro, e aí cagar tudo de uma vez só. Essa é a minha opinião. Eu vou deixar isso bem claro aqui, mano. Eu acho que se demitir no Espírito Santo, cara, a coisa vai desandar. Olha o West Ham, né? Olha o West Ham. Acabou desandando legal ali, porque eles exatamente foram atrás de treinadores que não tinham nada a ver com a identidade do treinador anterior, cara. Aí, pra mim, é cagada. Enfim, cara, mas eu tô aqui falando do elenco do Forest, mas eu não mostrei pra vocês. Agora eu vou abrir o meu Transfermarkt e mostrar o elenco que eles têm hoje, cara, o que eles montaram aqui, porque é interessante. E também falar um pouquinho o que falta até eu mostrar o elenco montado. Então, tô aqui no Transfermarkt, cara, que a gente já pode ver o elenco, né? A gente tem em primeiro lugar o goleiro, Mats Cels, ele foi um dos melhores da temporada passada, eu acho que não há necessidade de mudar. Na zaga tem algumas figuras interessantes aqui, temos o brasileiro Jair Cunha que acabou de chegar, ele tem 20 anos de idade, né? O que me impressionou, eu não sabia que ele era tão jovem. Tem o brasileiro Murilo e o Milenkovic aqui como figuras aqui de segurança, né? São figuras que estão indo muito bem atualmente, então acredito que não precisa mudar. A gente tem na lateral o tal do Ola Aina, que é o grande lateral desse elenco aqui, o resto tá bem abaixo. Inclusive esse Neco Williams que vocês estão vendo aqui, ele não é lateral esquerdo, ele é lateral direito, ele tá adaptado. E inclusive a lateral é uma coisa que eles precisam melhorar. No meio de campo eles também precisam de novas figuras pra aqui, cara. Eles têm algumas figuras interessantes pra esse meio de campo, mas nada que traga realmente uma segurança defensiva. Eu acredito que é necessário com esse treinador, cara. O tal do Sangaré, ele é até um jogador que é utilizável, que ele pode ser parte do elenco, mas ele realmente não conseguiu brilhar como ele estava brilhando anteriormente. E eu diria que ele é um jogador que não me parece ser feito pra jogar sem a bola no pé, né? Ele me parece ser bem melhor com bola no pé. É um cara mais de posicionamento e não tanto de ritmo como seria outro de jogador. A depender do treinador pode extrair um pouco mais dele, cara. Se ele tivesse em outro elenco, eu acho que estaria jogando um pouquinho melhor. Mas com esse treinador, uma contra-identidade muito forte, eu traria um cara com mais perna pra essa posição, com toda certeza. O resto do meio de campo é interessante, cara. Temos 3 figuras aqui de muito interesse, que mais pra frente eu falo sobre elas, cara. E aí eles reforçaram, melhorando o nível do elenco no geral, que é o quê? Você trazer um reserva, que ele traga um nível um pouquinho maior pro elenco principal. Então agora eles têm reserva e titular com um nível mais parecido. Então quando tu perder um titular, tu não vai sofrer tanto durante a temporada. Muito importante pra rodar elenco na Champions, pra rodar elenco na Europa League, pra rodar elenco durante a temporada, né? Conseguir ganhar uma Copa, é muito importante. Se você sofrer uma crise de lesão, dá pra adaptar alguns jogadores aqui em outras posições, você poder aproveitar. Então o ataque deles tá muito bem reforçado. Agora tá com excesso de jogador, né? Dá pra pegar alguns camisas 9 aqui, que eles têm de excesso, vender e trazer outro jogador pra colocar no lugar da folha salarial e também do valor que você vai ganhar ali na venda pra já repor em outro jogador no resto do elenco. Acredito que é mais interessante do que manter esses camisas 9 aqui. Eu não vejo tanta necessidade de ter essa galera toda aqui. Mas no geral, cara, o elenco do Forest hoje tá num nível muito parecido com o do West Ham. Talvez até um pouquinho melhor, né? Ainda tá faltando algumas coisas aqui que agora eu vou consertar com o meu elenco montado. Mas antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível, também use a opção de hype, tem na aba de comentários se você tiver no smartphone. Usando essa opção, esse vídeo vai chegar em muito mais pessoas, então eu agradeço se você utilizar ela. Se você quiser ter um contato maior comigo, cara, e ver o que eu comento, inclusive sobre o mercado do futebol, tem lá o meu Twitter, tá aí na tela, é @ddcorvo. Aqui eu comento futebol diariamente, comento notícias de futebol, comento outros detalhes ali sobre parte tática, treinadores, jogadores, enfim, é tudo por lá. Esse contato mais direto, rápido, é por lá. Agora eu vou mostrar pra vocês o elenco que eu montei. Não tive que modificar tanto, até porque eu acabei de falar, né? Eu elogiei a janela de transferências deles. Eu achei bem competente e eu vou te explicar exatamente o porquê eu achei isso agora. Cá estou eu com o elenco montado, eu vou explicar cada uma dessas peças. Parece até o elenco titular normal, né? Que vocês veriam em outro lugar, mas não, mudou várias coisas aqui, coisas pequenas. Primeiro na posição de goleiro, cara. Bom, eles têm um goleiro de 33 anos de idade que tá jogando bem e provavelmente deve continuar jogando bem. Eles precisam de algum jovem pra fazer a transição, né, entre os goleiros. Achar um cara que tem um futuro brilhante pela frente, que possa tomar essa posição e talvez até ser revendido depois de alguns anos no clube. Eu sei um cara que é perfeito, né? Por isso eu coloquei aqui Mats Cels e o
tal do Tzolakis, que é um goleiro da Grécia, ok? Goleiro da Grécia, que é o goleiro atual do Olympiacos. É um goleiro muito bom, que é um goleiro que eu já falei aqui no canal outras vezes, coloquei em outros elencos. E esse moleque tem um potencial muito, muito grande, cara. Pega pênalti, é um monstro, assim. Já tá acostumado com cenários competitivos, né, pra um jovem. Então, acredito que fazer uma transição pra um clube pequeno ou médio da Premier League, ali, pra não ser titular, mas ser reserva e ir aprendendo com o tempo pra desenvolver o talento dele, é uma das opções que ele vai ter. Eu iria atrás dele. E também não é tão caro. E é um goleiro que eu volto a falar, cara, ele tem um futuro brilhante. Ele pode até acontecer do tal do Tzolakis em uma temporada já pegar a posição pra ele, porque ele é muito bom, cara. É um goleiro muito interessante ali, eu já tinha citado aqui anteriormente. Na direita da zaga a gente tem Milinkovic e Jair Cunha, né, o brasileiro. Tô interessado nesse Jair Cunha, eu quero ver o que ele é capaz de fazer na temporada, tô curioso, né, tem um pessoal falando bem dele, vamos ver se encaixa, né. Na esquerda da zaga a gente tem Murilo e Dragusin. Pensei em outros nomes pra esse elenco aqui, há muito tempo atrás eu pensei em colocar o Jacabiol aqui nessa zaga, né, acho que seria interessante também. Lembrando que o time é um time reativo, defensivo, de contra-ataque, então você joga com pouca bola no pé, tu não fica conduzindo bola, tu não fica passando tanto, é um jogo mais rápido, é um jogo de força física às vezes. Aí tem dois brutamontes aqui e eu trouxe mais um, Dragusin, né, é um brutamontes. Eu preferi o Jacabiol, né, bem mais forte que ele, mas o Dragusin não deixa de ser um deles também. Eu acho que o Dragusin não é feito pra jogar com bola no pé, então ele tá no Tottenham, é meio perca de tempo. Eu acho que o Forest é um lugar pra ele. Eu tentaria fazer a contratação dele pra completar a zaga, pra você ter um zagueiro ali no banco de qualidade pra se trazer imediatamente ali pra temporada. Acredito que ele pode completar perfeitamente o elenco do time do Forest, que em algum momento deve vender o brasileiro Murilo, né? Então já tem que pensar no futuro de um cara que possa ser titular. Por isso que eu já tô pensando em Dragusin. Na lateral direita a gente tem Ola Aina, lateral principal deles. É um lateral muito físico, um lateral com boa técnica, né? Se não me engano veio da base do Chelsea. Super interessante, cara. Um monstro em marcação e é um lateral bem defensivo. Todo lateral que joga esse treinador é defensivo, cara. Ele usa muito bem as características defensivas do lateral. Então eu acredito que o tal do Ola Aina ele é perfeito. Na reserva dele tem o Neco Williams, que eu não gosto tanto na esquerda. Acho uma adaptação que prejudica o desempenho inteiro do elenco. Acredito que é uma excelente ideia que ele já pense ali em trazer dois laterais para a esquerda, que é o que eu trouxe aqui. Temos Tsimikas, que tá de saída do Liverpool, e Bradley Louco. Assim, eu vou falar uma parada aqui de Tsimikas que vai incomodar uma galera, né? Principalmente fã do Liverpool. Eu acho Tsimikas um excelente jogador, cara. Eu não acho ele ruim, não. Eu não acho de jeito nenhum. Eu acho que o torcedor do Liverpool às vezes passa dos limites. É isso. Tem algumas cobranças que pra mim são meio surreais. Queria que o cara seja um craque. Eu não acho nem ele, nem Robertson, nem uma galera ali, jogadores ruins. Eu acho que Tsimikas ele sofre de ser reserva, mas eu acho ele um excelente jogador. Ele tem um bom nível de marcação, ele é equilibrado, e ele ainda pode trazer uma mais em tecnicalidade, ele pode subir um pouco em campo ali, pra fazer umas coisas à frente do campo. É um cara que vai trazer coisas a mais ali. Mas eu gosto do nível de marcação dele, eu acho que é o suficiente. E se faltar, na reserva dele temos o Bradley Louco, né? Já coloquei ele aqui em outros elencos, já coloquei até em elenco do Chelsea esse cara. Ele se lesionou na última temporada, tava fora, mas agora ele tá voltando, é um excelente lateral defensivo. Esse aqui equilibra com Aina, ok? A parte defensiva dele é muito parecida, é um monstro fisicamente também, com muita técnica, igualzinho a Aina. Inclusive ele poderia ser titular aqui, Tsimikas não der conta da parte defensiva, mas eu acredito fielmente em Tsimikas, cara. Eu acho ele um bom jogador, eu acho que com regularidade, com o treinador certo, ele pode desenvolver bem. Agora a gente vai pro meio de campo, cara. Na primeira volância temos Douglas Luiz, que eles acabaram de contratar, e aqui eu cito uma coisa muito importante, né? Não falaram tanto da janela de transferências. Eu não vejo esse encaixe todo em Douglas Luiz com esse treinador. Eu vejo Douglas Luiz mais como um segundo volante pra ele do que pra um primeiro volante. Agora, dá pra botar de primeiro volante? Dá. E vai ser necessário, porque eles gastaram a grana nele. Mas pra ter pernas em campo, eu traria um volante defensivo com perna e com qualidade, que ele vai precisar na temporada. Eu trouxe Florentino Luiz, que vem do Benfica. Ele é a opção de reserva. Pra quem já viu Florentino Luiz, uma coisa que você já sabe que ele vai entregar é a qualidade defensiva, né? Ele pode não ser um gênio criativo, ele pode não ser o melhor com a bola no pé, ele pode às vezes ser um cara muito agressivo, né, em alguns momentos, e faltar realmente a qualidade ali em outras partes, mas Florentino Luiz, cara, garante um poder defensivo muito bom, e pra mim é necessário que tenha pelo menos um cara desse, porque tem jogos mais difíceis que vai precisar. Então eu traria ele pra cá, pensando em uma opção com custo-benefício bom, né, pro time do Forest. Temos Elliot Anderson aqui e com Nicolás Domingues. Eu deixo bem claro aqui pra vocês, cara, que pra mim Elliot Anderson é um monstro. Ele é um monstro na posição, cara. Ele é muito bom. Eu não imaginava que ele seria tão bom no meio de campo. Eu pensei que ele ia virar mais um meio atacante e tudo mais, mas, cara, é muita qualidade. Ele tem uma visão de jogo ali muito boa, uma criatividade, assim, extra que faltava, sabe? Eu já tinha elogiado ele na época que ele tava no Newcastle, me impressionei com algumas partidas dele quando ele tava entrando em campo e, realmente, cara, o talento tá aqui. É um cara que vai, provavelmente, fazer parte da seleção da Inglaterra no futuro. Não duvido que Tuchel já esteja olhando pra ele, cara. Assim, um meio de campo bom na parte criativa. Agora,
agora talvez falte perna, né? Esse treinador é num padrão mais defensivo. Vamos ver como é que Douglas Luiz vai se adaptar a isso aqui, cara. Ele já jogou de uma maneira bem defensiva no Aston Villa, ok? Então dá pra dizer que ele deve dar conta, mas não é a melhor opção, ok? Eles escolheram uma opção que talvez não respeite tanto o próprio treinador. Só pra deixar claro aqui que talvez seja até disso que a galera tá falando na janela de transferências, né? Talvez o treinador queria outro tipo de volante. Eu acho que tinham opções mais interessantes ali em questão de encaixe, mas eu não acho o Douglas Luiz uma opção ruim, não, ok? É um jogador muito talentoso, talvez consiga se adaptar bem ao cenário que ele vai ser pedido. Como meio atacante, nós temos Morgan Gibbs White, e eles trouxeram reserva, né? O tal do Makati. Gosto do Makati, tem muito talento. Tem uma chegada à frente que eu acho que é interessante, né? Não é tão defensivo como um Gibbs White. Gibbs White entrega mais nessa parte, mas é um cara que consegue manter o equilíbrio defensivo e ainda chega à frente muito bem. A chegada à frente, pra mim, é a parte mais interessante dele, cara. Ele é bem perigoso mesmo. Então vai ter alguns momentos ali que talvez se ele vir do banco, ele pode fazer algo interessante nessa parte, cara. Acho o Makati um misto muito bom de CM com meio atacante, né? É uma transição perfeita pra ele, encaixado pra jogar nesse jeito aí, e eu acho que vai ter um período de adaptação pro treinador novo, mas eu acredito que foi uma boa opção. Você tem um reserva agora que traz um nível interessante, assim como o Gibbs White, que era tão importante. E ele vai manter uma parte da criatividade de Gibbs White também, é claro. Na ponta direita nós temos o Mari Hudson e Yasser Asprilla. Asprilla tá jogando atualmente no Girona, é um jogador talentoso da Championship, jogou no Watford, jogador interessante, já tava de olho já há muito tempo, e eu achei um lugar onde é oportuno pra ele jogar, cara. Um jogador com um físico interessante e tudo mais, eu acho que só vai ter que aprender alguns padrões aí com o treinador. O Mari Hudson já tá treinado pra fazer o que esse treinador quer, cara. Eu achei uma excelente substituição a saída de Elanga. Ele não mantém o nível de Elanga, Elanga tem um nível um pouquinho maior, até pela experiência a mais. Só que Hudson tem bem mais talento, cara, ele tem mais habilidades. Então o Hudson pode ser um jogador bem maior no futuro, que é muito maior mesmo. Assim, a ambidestria de Hudson, a capacidade dele de jogar de meio atacante de 10 também em algum momento, ele traz muito pro elenco no geral. Então, uma opção muito sólida. Na ponta esquerda nós temos Endoy e Hudson Odoi, esses dois aqui. Eu coloquei Endoy como titular pelo encaixe. Endoy era uma máquina de fazer pressão, uma máquina defensiva. Ele, tanto na própria seleção nacional quanto no Bolonha, sempre foi assim. Então, cara, o encaixe dele com o treinador não é um pouco melhor, é muito melhor. Não só ele, como o tal do Mari Hudson também, que sabe jogar em contra-ataque, sabe jogar em transição e também é muito bom na parte defensiva. Foi muito bem treinado pelo atual treinador do Ipswich Town, que teve na Premier League na temporada passada. Ele, a cada minuto que foi passando, foi ficando melhor nessa parte. Então, os dois são monstros nessa parte e é muito importante para esse treinador, principalmente para titularidade. Então, talvez nesse início ali, com a adaptação, a gente veja uma dupla de Endoy na direita, com o Hudson Odoi na esquerda, mas eu acho que com o passar do tempo, Endoy vai ganhar a esquerda e Hudson vai ganhar a titularidade da direita. Acredito que são encaixes melhores com esse treinador. As características dele têm uma combinação um pouquinho melhor e dá pra extrair mais do campo. Por último, nós temos Chris Wood com Igor Jesus, o brasileiro. E aqui a gente tem essa novela, né? Muita gente aqui do Brasileirão vai ficar reclamando por ele estar no banco de reserva, e pra mim ele vai ser banco de reserva e vai ter uma disputa difícil quem tá no banco hoje, cara. Eu acho que ele é um número 2 melhor que tem aqui, por causa do poder de contra-ataque dele, da transição muito interessante que ele tem. Eu acredito que dá pra adaptar Igor Jesus em outras posições, e também ele pode usar o 4-4-2. E aqui eu falo de uma coisa muito interessante. O treinador não tá limitado a uma formação, ele pode usar várias. Então dá pra usar o tal do Igor Jesus com Wood, se ele conseguir o espaço dele, cara, se ele se mostrar bom o suficiente. Só que o problema é que ele tiraria a posição de Gibbs White, e cara, é quase impossível. Então, tirando alguns momentos que ele vai usar 4-4-2 ali, um mata-mata, com alguma estratégia ali, eu diria que é bem difícil que aconteça, cara. Então, Igor Jesus vai acabar sendo banco. E Chris Wood, cara, não tem o que falar. Quem assiste a Premier League sabe, ele tá jogando muito. Ele é um homem âncora perfeito, ele tem uma velocidade, uma força física excelente pra liga. Então, ele acaba conseguindo só uma armadilha de contra-ataque muito forte e uma figura muito fácil de buscar de cabeça, cara. Então, o Chris Wood é uma figura que salva o elenco, porque é o cara que fecha a estratégia do treinador, cara. Falta o cara pra buscar. Tá ele ali parado. Igor Jesus, ele tem alguma qualidade nessa parte, mas não é a mesma coisa, não tem a mesma força e não tem o mesmo poder de ser âncora. Igor Jesus se movimenta mais em campo, eu vi os jogos ali do Botafogo, ele se movimenta bastante, então não é o tipo de jogador que vai cumprir esse papel, é um jogador com um perfil um pouquinho diferente, né? Eu acredito que ele vai ser reserva durante um tempo ali, até porque o Wood já tá mais velho e em algum momento ali ele vai decair e Igor Jesus vai subir. Mas é normal ele ser reserva aqui, cara. Eu acho que o objetivo dele é tentar abrir uma rivalidade e tentar provar o valor dele a longo prazo, o que eu acho que vai ser bem difícil, pelo menos no momento atual. Quem sabe com a velhice chegando, ele ganha o espaço dele e seja titular no futuro do Forest, cara. Por enquanto, eu acho que tá justo ele ser reserva. Enfim, cara, esse aqui foi o elenco que eu montei e ele basicamente corrige os principais problemas que eles vão ter, né? Que é a transição do goleiro, a questão da lateral esquerda e outras questões aqui em campo pra você ter um equilíbrio melhor e ter uma opção também pra combinar mais com o treinador, como por exemplo o primeiro volante. Eu acho que com isso tudo aqui, cara, eles têm uma chance muito maior de ganhar uma
Europa League, de conseguir conciliar a Europa League com manter a pontuação na Premier League atualmente. Acredito que essas mudanças conseguem fazer isso. Quem sabe ele consiga ser campeão. Eu não duvido, sinceramente, cara. Eu tô acreditando muito em Nuno, muito porque ele conseguiu fazer muito mais do que a minha expectativa, cara. Eu esperava já muita coisa dele, ele entregou mais ainda. Então, eu acho que não é impossível, cara. Ainda mais com a boa montagem que eles estão fazendo hoje, cara. Eu gostei realmente dessa janela. Achei que eles foram em nomes que ajudam o treinador e o elenco. E também no futuro pode ter algo ainda maior por vir. Gostei do que eu vi por aqui. Super interessante que o projeto do Forest, rico, maluco, deu certo, cara. Vamos ver os próximos capítulos aí no futuro. Enfim, rapaziada, esse vídeo tá chegando no fim. Agradeço a presença de todos. Agradeço a todo mundo que ajudou o vídeo de qualquer maneira. Muito obrigado. É isso. Tchau.